Olá, meus amigos, um bom dia a todos e espero que estejam bem. Estamos novamente aqui convosco para gravar mais um vídeo relativamente ao capítulo 4 do livro de Daniel. Espero que estejam então a ver toda a sequência das profecias que estamos a estudar. No capítulo 4 nós já verificamos então, chegamos à posição em que o rei se transforma num animal. E Deus permite que Nabucodonosor se transforma, não literalmente, mas de forma, no seu comportamento, numa disfunção de espécie, ele comporta-se e age perante como se fosse um animal irracional e passa 7 anos nesta condição. E Deus permitiu que Nabucodonosor fosse acometido por esta doença tão rara e estranha, para que no fim ele o restaurasse prontamente a um estado sadio. Curiosamente, tudo muda quando, ao final destes 7 anos, preditos pelo profeta Daniel, o rei enfermo levanta os seus olhos para o céu. E durante os 7 anos de Nabucodonosor, ele foi um espanto para todos os seus súditos, porque por estes 7 anos ele foi humilhado perante todo o mundo. Então a sua razão foi restaurada. Levantando os olhos em humildade ao Deus do céu, ele reconheceu a mão divina do seu castigo. Numa proclamação pública, admitiu a sua culpa e a grande misericórdia de Deus em sua restauração. Como no caso de Nabucodonosor, Deus concede a cada um de nós também uma oportunidade para nos restaurar, a ter um relacionamento junto com eles. Porque Deus deseja que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento pleno da verdade. Agora reparem, numa situação, o rei Nabucodonosor começa o capítulo 4 a honrar o próprio Deus e termina o capítulo 4 também a honrar o próprio Deus. É aquela altura em que Nabucodonosor está entre o muro, ou seja, não parece estar de um lado nem no outro. Ele no início diz o seguinte: Nabucodonosor, uma carta escrita por ele próprio, porque vem com o seu próprio nome e que foi integrada no livro de Daniel, como já dissemos em vídeos anteriores. Nabucodonosor, o rei de todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração a geração. E eu, Nabucodonosor, estava em minha casa e florescente no meu palácio, tive um sonho e me despertou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turvaram. Muito bem, temos então aqui o início, em que temos o rei a dar glórias a Deus, temos depois o sonho que ele teve, a interpretação que Daniel deu ao sonho, que já falámos noutros vídeos, e no final temos então que o rei acaba por passar 7 anos a viver então como se fosse um animal, depois de se ter glorificado a ele próprio, como fala aqui no versículo 30, e ainda estava a palavra na boca do rei, quando cai uma voz do céu e diz: a ti, rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. E ele então foi tirado, comeu a erva com os bois, passaram sobre ele os tais 7 anos. E depois que se cumpriu esta situação sobre Nabucodonosor e que ele foi tirado dentre os homens, ao fim daqueles dias, diz ele, o próprio Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendiço o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração a geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e na minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor,
Louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Então aqui Nabucodonosor reconhece finalmente que Deus é um Deus fiel, que é um Deus que tudo comanda, é o Deus que tudo pode e que, de fato, sem este Deus não teria significado nada daquilo que os homens fazem aqui nesta terra. Deus deseja de fato que todos nós, como estávamos a dizer há pouco, todos os homens sejam salvos, que cheguem ao conhecimento da verdade. Nós vemos neste exemplo do que aconteceu com um rei Nabucodonosor, um rei pretencioso, um rei orgulhoso, esta situação, um rei que já tinha todas as evidências que tinham acontecido com os jovens hebreus, mas que acaba por, na sua teimosia, voltar ao seu estado de rebelião contra Deus, e no fim Deus acaba por lhe dar uma lição e ele reconhece finalmente quem é que tem poder sobre tudo. Espero que fiquem bem em mais um dia, que reconheçam o poder daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, e esperamos por amanhã por vós em mais um novo vídeo. Um bom dia a todos e sejam felizes.